eu entro no quarto, eu primeiro elejo fazer o quarto do que eu faço o banheiro, porque é a superfície mais limpa. Entre teto e parede, para mim não importa, eu posso começar ou pelo teto ou pela parede. O teto e o chão eu só preciso limpar, eu não preciso necessariamente colocar desinfetante. Paredes e equipamentos, eu coloco desinfetante sim, porque eu posso ter algum tipo de toque. Terminei aquela limpeza. Gente, só uma coisa que eu não falei, tá? Lembro que eu tô aqui pegando o quarto todo, imaginando que o quarto tá todo já pronto para limpar. Então, a primeira sequência é, eu retiro o lixo e retiro roupa de cama, para depois começar a limpeza. Eu já comecei a limpeza sem retirar isso, mas lembrando aqui agora, tem uma retirada antes, né? Eu retiro resíduo, retiro roupa e começo a fazer limpeza nessa sequência. Ou primeiro parede, ou primeiro teto, e sempre lembrando da questão de que teto e chão uso só limpeza, parede, equipamento e imobiliários uso um desinfetante. Terminei aquele ambiente, está limpo, eu vou para o banheiro, porque o banheiro é a parte mais contaminada. E o banheiro faz para qual sequência lá para o banheiro? Primeiro também parede, e depois... Isso. Essa pergunta, professor, aí vai usar a mesma sequência do quarto. Eu entro dentro do banheiro, eu não vou começar pela privada. A privada é o mais contaminado. Então, eu vou fazendo as superfícies que estão mais limpas para, por último, ir para a privada e depois sair do quarto. Quer dizer, faz as paredes, tal, depois a pia e, por finalmente, o sanitário. Box, antes, né? E me diz uma coisa, na pediatria, eu fiquei só com uma dúvida aí. Na pediatria, quando tem aquela área do recreacionismo das crianças, né? Habitualmente tem isso. Aí, nesse caso, eu também uso só água e sabão no chão ou eu devo usar algum desinfetante? As crianças ficam, às vezes, espalhadas lá pelo chão, né? Na recreação, né? Na brinquedoteca. É isso. Brinquedoteca, isso. Professor, como é algo que elas pegam muito, né, e as superfícies que estão ali, elas devem ser feitas desinfecção, e aí existe aqueles desinfetantes que a gente considera que são desinfetantes com menos toxicidade. Por exemplo, a Anvisa indica que tanto para incubadoras, quanto para materiais que você vai ter que ter menos toxicidade, precisa ter menos toxicidade do produto, ela indica o quaternário para fazer essa limpeza. Então, hoje é o que ele indica, a Anvisa, para poder fazer. Mas como a gente tem muitas soluções novas, vale sempre a pena. Esses desinfetantes o tempo inteiro estão mudando, com soluções cada vez melhores, então vale a pena a gente sempre dar uma olhada na ficha de segurança para saber se de fato aquele produto químico é tão tóxico assim. Mas assim, para uma brinquedoteca, sim, eu acho que merece uma desinfecção, não só uma limpeza, porque eles trocam demais, aquela área é muito arriscada, né? Então tá lá brincando, o celular na boca, e daqui a pouco vem outra criança, brinca e coloca na boca, enfim, é bem complexo. Beleza. Olha, você já falou um pouquinho, então, dos desinfetantes, né? Quais são os principais princípios ativos de desinfetantes que a gente usa, então, para a área hospitalar? O que eu tenho que ver no desinfetante para poder utilizar na área hospitalar? Ele tem que ter algum registro especial e quais os principais princípios ativos? Perfeito. Por aqui, essa pergunta, professor, é uma pergunta muito frequente em aula, porque a gente tem muitos desinfetantes hoje, né? Então, a gente tem, a Anvisa tem algumas regulamentações para a gente sempre ficar de olho em relação a desinfetantes dentro do uso hospitalar, dentro da unidade assistencial, mas quando a gente fala de considerar o que eu devo considerar para o produto químico, eu sempre trago isso aqui, que é a natureza que a gente vai precisar ser limpa ou desinfetada. Exemplo, o que o professor acabou de falar, né? Eu estou numa brinquedoteca, qual o tipo de paciente que tem ali? Qual o perfil, né? Eu não, estou numa unidade aberta. Então, sempre olhar qual a superfície que eu preciso limpar, ou então o equipamento é compatível com a solução que eu estou limpando. Exemplo, se eu coloco álcool, o álcool não é compatível com acrílico, porque ele vai ressecar uma borracha ou o álcool vai manchar um acrílico. Então, será que, de fato, ele vai fazer higienização? Mas será que é o melhor produto mesmo para aquilo ali? Tem compatibilidade? O que eu estou fazendo a desinfecção? Então, é importante a gente saber disso. A possibilidade de corrosão da superfície ser limpa. Exemplo, o professor perguntou sobre os produtos, eu vou pôr no outro slide, mas o hipoclorito. O hipoclorito é um excelente produto, excelente, mas é corrosivo para a superfície,
diminui a vida útil do local onde eu estou usando. Então, tem essas limitações. Então, precisa avaliar isso aí. O tipo e grau de sujidade e sua forma de eliminação, o tipo de contaminação e sua forma de eliminação, que é o micro-organismo envolvido, sem ou com matéria orgânica presente. Isso aqui vai ser super importante para aquela questão do cloro ativo, quando o cloro é ativado ou inativo, que é aquela que a gente ficou usando há muito tempo, cloro em pó, cloro líquido, que tem no outro slide essa diferença, né, que é o que tem matéria orgânica e o que não tem matéria orgânica. Recurso disponível e métodos de limpeza que a gente vai adotar. O grau de toxicidade do produto é muito importante, porque eu devo avaliar não só a questão do tópico acima, que é a vida útil daquela superfície, como também para quem manipula esse produto, né? Aquele técnico de higienização que vai manipular. Será que é muito tóxico? Então, a gente viu isso muito com o hipoclorito, sendo muito tóxico, as pessoas tendo queixas frequentes em relação ao hipoclorito. Métodos de limpeza e desinfecção, tipo de máquinas e acessórios existentes, concentração que é preconizada pelo fabricante, o tempo de contato para ação, muito importante. Então, às vezes eu estou lá com um produto que o tempo, sei lá, de exposição, a maioria deles, a gente tem entre 10, 5, 15 minutos hoje no mercado. Mas, sei lá, você pega lá um e fala assim, ó, eu sou compatível para tudo, mas eu tenho 30 minutos de exposição para isso ser compatível. Será que vale a pena você colocar? Será que numa sala cirúrgica você não vai demorar mais? No quarto você não vai demorar mais desse quarto estar pronto para o segundo paciente? Então, isso é uma coisa importante observar.